Olá a todos. Nessa aula vamos verificar as questões relativas às restaurações protéticas temporárias, né, ou restaurações temporárias ou provisórios, melhor dizendo, que são restaurações tão importantes na disciplina, na prótese fixa como um todo, porque é uma forma de você ter a manutenção do seu paciente com saúde, inclusive ter diagnóstico e avaliação sobre os preparos e tratamentos que você está executando. Então, por definição, as restaurações provisórias são restaurações temporárias confeccionadas com o propósito de proteger o dente preparado e suas estruturas adjacentes, simulando forma função das restaurações definitivas, dando conforto e estética satisfatória. O que é? Na verdade, a restauração provisória é uma simulação da restauração definitiva. E quando a restauração provisória é bem executada, ela tem a mesma dimensão, né? Ela é esculpida, ela tem a mesma dimensão da restauração definitiva. A questão que difere principalmente é o material restaurador, né? E às vezes algum tipo de selamento, alguma minúcia que vai ser feita em nível laboratorial. Mas é uma restauração que é muito semelhante, como eu falei, ela propicia exatamente esse diagnóstico, essa certeza de que o preparo foi bem feito, para manter o paciente em função e estética, para que você possa prosseguir no ciclo de trabalho protético, no ciclo restaurador, e mandar o seu trabalho para o laboratório para ser executado. Então, os requisitos para resinas odontológicas são compatibilidade biológica, propriedade física, né? Elas têm que ter resistência à compressão, desgaste, resiliência, estabilidade dimensional, facilidade de manipulação, é importante para o material, qualidades estéticas também, custo baixo, estabilidade química. Quais as resinas que possuem todos esses requisitos? Deixa eu voltar aqui no slide anterior, só para a gente ver quais a resina que possui todos esses requisitos provisória, né? Que nos dá que apresenta, melhor dizendo, todas essas características. Nenhuma, né? Se ela, às vezes, ela tem uma questão de propriedades físicas muito próximas, o custo dela não é baixo, ou a estética dela não é tão boa. Enfim, nós não temos ainda a resina ideal. Sempre estamos em busca da resina ideal, mas não temos a resina ideal nem para o provisório, nem a restaurador nós temos a resina ideal, né? A cada momento surgem novos materiais restauradores no mercado, novas formas de ativação, novas compensações de problemas que existiam. E com resinas temporárias isso também existe. Então não existe uma resina temporária ideal, até porque de repente ela nem seria ideal se ela tivesse todos esses pré-requisitos. O que nós temos que atentar em relação às resinas, principalmente é o que? A natureza química dela, qual é a composição dela, qual é o processo de polimerização dela e o tipo de iniciação da mesma. Se é por meio físico ou químico ou é dual. Né? Se você vai ativá-la com uma luz, se ela tem uma ativação dual, se você vai ativar ela quimicamente. Como funciona o processo de polimerização para você ter um entendimento dos efeitos que isso pode ter, e isso tem ligação direta com a natureza química da mesma. Basicamente, vocês já estudaram em materiais dentários, e se vocês não lembrarem de alguns desses pré-requisitos, retornem, nós aconselhamos na disciplina que vocês retornem para o livro de materiais dentários e vejam o capítulo de resinas acrílicas, de polímeros. É importante para ter esse entendimento dos monômeros na unidade fundamental, que são os monômeros, e qual a influência deles no processo de polimerização, nessa estrutura molecular, o tipo e número de ligações que nós temos e por que nós temos uma contração de polimerização, né? Nos monômeros, toda vez a resina aquece porque acontece uma reação exotérmica pela contração volumétrica na cadeia, porque há uma mudança nas ligações, o número de ligações da cadeia de carbono que existe molecular. Concomitantemente a esse processo, o polímero também não é ideal, então ele tem um processo de expansão higroscópica, uma sorção de água, né? A resina composta restauradora também tem isso, mas um nível menor. A sorção de água em polímeros restauradores temporários é maior e ocorre essa degradação de cadeias poliméricas, tanto que é visível que nós vemos o que? A mudança de cor dessas restaurações. Até restaurações de compósito, isso também ocorre em meio oral com mais tempo, mas
em provisórios, em resinas temporais, isso ocorre mais rapidamente. Tudo ligado à qualidade do polímero, que está ligado ao seu grau de conversão. Não é só se ele polimerizou fisicamente, apresenta uma dureza X, é ao grau de conversão daqueles monômeros percentual naquela estrutura. Então, esses conceitos são fundamentais. Não é nosso objetivo agora na disciplina focar em materiais dentários, mas recomendamos que vocês retornem e estudem, leiam o capítulo de livro de materiais dentários sobre essa parte de unidades fundamentais que vai elucidar. São coisas que vocês já estudaram, são pré-requisitos da disciplina, mas vão ajudar muito se vocês tiverem esquecido alguma parte referente ao processo de polimerização e essas classificações dos polímeros. Tudo bem? Brevemente, vamos ver a composição de resinas acrílicas para coroas e pontes fixas temporárias. Então, o PMMA, que é o polimetil metacrilato, que é um dos mais famosos, né, o PMMA para restaurações. No pó, nós basicamente temos pérolas do polímero de polimetacrilato, de metila, temos um catalisador, peróxido de benzoíla, e um agente de carga, que é o óxido de titânio. Quanto mais carga tem o pó desse polímero temporário, mais opaco ele é, porque maior a refração de luz ao passar no mesmo ocorre. Então, por isso que às vezes uma resina Duralay, que é uma resina de qualidade, você fala, o padrão Duralay, ela contrai menos, ela copia mais, por quê? Porque ela tem mais carga, e por ela ter mais carga, ela é mais opaca, é mais difícil ser utilizada em áreas estéticas. Resinas como a Clássico, Dencor, que você pode até usar para dentes anteriores, que são mais translúcidas, tem menos carga, por isso às vezes ela contrai mais. Tá? Isso ocorre, o agente de carga, que pode ser o óxido de titânio ou outro agente de carga, tem o intuito de diminuir essa contração. Enquanto mais carga, maior a refração de luz. O líquido normalmente é um metacrilato de butila e etila com ativador que pode ser o dimetilpetoluidino ou algum outro compatível. Né? E quando você realiza essa mistura, você vai iniciar esse processo, o ativador vai iniciar esse processo de polimerização. Mais uma vez, quando vocês fizerem essa revisão de materiais dentários, vocês vão com certeza voltar a verificar todas essas etapas. Vocês esqueceram isso nessa matéria que é pré-requisito da disciplina. Em relação aos estágios de reação da polimerização, nós temos a ativação, propagação e término. A ativação, acontece essa dissolução, o catalisador vai sofrer ativação e começa a reação monomérica, né, com o catalisador atuando. E a partir daí, na fase de propagação, a cadeia começa a aumentar, ou seja, esse R1 que está mais R2, mais RN, R3, R4, R1000, não importa, as cadeias vão começando a ser ativadas. Não é ativado numa cadeia só em um sentido, como se fosse um corredor e cada uma vai ativando a outra. Todas estão sendo ativadas ao mesmo tempo, dependendo da disponibilidade, claro, mas a cadeia está sendo propagada, desculpa. Até que ocorre o término, porque não vai ter mais monômero disponível para sofrer uma reação e ser agregado a essa cadeia do polímero, né, que é essa junção de monômeros, e uma reação vai transformar esse radical livre em um grupo estável. E podem ser, dependendo da classe do polímero e de outras características inerentes ao mesmo, nós vamos ter um grau de conversão, talvez não total, né? E quanto maior o grau de conversão do polímero se apresenta, maiores são as propriedades físicas do mesmo, né? Então, isso é uma coisa altamente desejável, mas nem sempre ele apresenta isso. Nem todo material apresenta um grau de conversão muito grande, né? Em resinas temporárias isso ocorre também, mas ela vai ser finalizada nessa reação que transforma o radical livre nesse grupo estável e não tem mais disponibilidade, e talvez o excesso desse líquido vá ser evaporado, inclusive um fator irritante para o tecido, enfim, dentário e para a mucosa. As fases, né? Temos a arenosa, que não tem nenhuma reação molecular, fibrilar, que você começa a manipular a resina, o monômero está atacando essas esferas poliméricas e ela começa a sair uns fios da resina quando você está manipulando. Depois, a plástica, que você tem o aumento dessas cadeias poliméricas em suspensão, né? E nessa fase plástica é a fase que você vai atuar no dente, que você quer copiar.
né? Porque a resina vai ter escoamento, ou seja, você vai colocar ela no dente, ela vai ficar naquele local e vai ter a possibilidade de cópia daquela estrutura, porque ela escoa. Se ela passa dessa fase, já vai para borrachoide ou elástica, quando você comprime, ela já retorna. Ela, ela já, como se ela tivesse uma memória, ela já volta àquela situação inicial. Então você não consegue ter essa cópia, você não tem escoamento mais. Então, se passou, dificilmente você vai conseguir realizar um provisório bem interessante. Na prática, você vai usar principalmente o polímero quando você manipulou nessa fase plástica, né, o PMMA. E o denso, na qual tem a evaporação desse monômero livre, essa mistura seca e resistência à deformação mecânica. Na verdade, ocorreu a polimerização, ele está rígido, ocorreu também a reação exotérmica, dependendo da qualidade do polímero, ele tem reações exotérmicas bastante intensas, né, com temperaturas altas, dependendo da qualidade, com uma temperatura mais baixa, e é claro que nós desejamos sempre que essas temperaturas sejam baixas, né, por irritabilidade pulpar, tecidual. A característica do líquido já é irritante tecidual, mas a parte de irritabilidade por temperatura é crítica. Então, o polímero está contraindo, por isso que você fica num processo de remoção e colocação do mesmo. Para você, se você deixar ele na posição, ele pode contrair e pode ser que você não consiga mais retirá-lo, né, facilmente. Isso vai ocorrer. E fora isso, tem essa questão da liberação de calor, que realmente não é o efeito desejado. Essa parte. Então, um exemplo de um acrílico, uma resina acrílica e um líquido. As fases, mistura dela, arenosa. Olha a fase fibrilar, que nós falamos dessas fibras, quando você começa a mexer, né, começa a sair esses fios, né, que ainda não está ideal, para a fase plástica e depois a borrachoide. Nós vamos usar nessa fase plástica, como eu citei anteriormente. Passam na borrachoide e se você perder esse tempo, digamos assim, é melhor você descartar a resina e seguir realizar uma confecção de uma nova parte de resina acrílica. O ciclo de polimerização. As resinas termicamente ativadas, o calor que vai ser o ativador, né? Ele vai decompor esse peróxido de benzoíla, que é o iniciador, vocês já estudaram isso em materiais, permitindo a formação de radicais livres e propagação, crescimento dessa cadeia polimérica, né? O calor é o ativador dele, propriamente dito. E as quimicamente ativadas, que essas que vocês vão usar no laboratório, utilizam misturando só o pó e o líquido, ela tem essa adição de amina terciária, que é o dimetilparatoloidina, ao líquido da resina, que vai decompor o peróxido de benzoíla e vai iniciar nessa formação dessa cadeia polimérica. Então, nós basicamente temos dois tipos de ciclos de polimerização. No laboratório, vamos usar quimicamente ativado, normalmente no laboratório que eu falo nas atividades laboratoriais. Né? Em laboratórios de prótese, muitas vezes são utilizadas resinas termicamente ativadas para confecção através de muflas e confecções de próteses removíveis, totais e restaurações provisórias também prensadas para melhorar um pouco essa questão da polimerização, da característica do acrílico, porque existem sistemas que se comportam de uma forma mais, como é que eu vou dizer, performam de uma forma melhor com esse tipo de ativação por calor. Os efeitos biológicos. Tem o efeito da irritação ter situada com essa ligação cruzada com proteína. Então, há o efeito tem uma irritabilidade, né, a resina acrílica. E a longo prazo também, porque tem monômeros que não sofreram reação. Então, vocês já viram isso em estomatologia, né? Recomendação do paciente não ficar com próteses totais ou parciais, deixar um tempo a mucosa respirar, entre aspas, né? Até por colonização fúngica, uma higiene, porque o monômero, o polímero em si, não foi totalmente, não reagiu totalmente, não foi convertido totalmente. Então, ocorre essa irritabilidade. Em questões dentárias, isso é mais visível porque há uma degradação e uma coloração, né, desse provisório. Além disso, a margem também pode degradar, mas em próteses provisórias parciais ou totais, estou falando de próteses de PPR, né, próteses parciais removíveis parciais ou totais, essa irritabilidade também tem sido pelo contato, já que em prótese fixa o contato é mais reduzido. E reações alérgicas, se você está tratando de alguém que
realmente não sabe se tem essa alergia, nunca foi tratado, é melhor você fazer uma experiência, uma pequenina parte tecidual do paciente para ver se ele tem algum tipo de reação. Porque realmente tem pessoas que têm reações alérgicas e podem ser reações alérgicas graves, né? Isso tem que ser identificado. Essa instabilidade dimensional, como eu já acabei comentando na frente do tópico, ela vai provocar também infiltrações e colonização fúngica, que é o que vocês já viram também em outras disciplinas. Então, existem efeitos biológicos, não é o material ideal e tem que ser trabalhado da forma correta. No ciclo restaurador indireto, vocês estão vendo que tem a indicação, né? Preparo provisório, terapia endodôntica e periodontal, para deixar o elemento dentário propenso para moldagem com o seu preparo, um possível ajuste e instalação da prótese. O provisório tem uma etapa essencial, porque ele vai fluir tanto nessa parte de terapia endodôntica e periodontal que vocês estão vendo, com adequações para tratamentos endodônticos e periodontais, né, quanto com manutenção da saúde para moldagem e principalmente planejamento da espessura dele, ver se ele está adequado através de especímetros para a prótese final ser correlata às dimensões que você está pretendendo para restaurar aquele elemento que é muito importante. Problemas associados a restaurações provisórias. Basicamente, é o descaso profissional. Achar que a restauração temporária não tem que ser bem feita, não tem que estar bem ajustada, bem polida, ser estética, né? Isso, o descaso profissional, leva exatamente a impacção alimentar, a inflamação periodontal ou outras consequências, porque cabe ao profissional ter a conduta adequada e realizar o provisório da melhor forma possível para restabelecer a saúde ou manter a saúde daquele elemento. Compatibilidade tecidual, isso é inerente à composição do material. Existem materiais para restaurações temporárias que têm uma performance melhor porque têm características otimizadas, não são ideais, mas otimizadas, como resinas bisacrílicas, que eu vou comentar com vocês. Mas, por exemplo, material como PMMA, que é um material bem difundido e muito utilizado, tem que ser usado com cautela, respeitando todos esses efeitos, para você tentar minimizar ao máximo problemas de irritação do paciente por conta de compatibilidade tecidual. Os requisitos básicos. Quais são os requisitos básicos de uma restauração temporária? Primeiro, proteção do complexo dentina-polpa, quando aplicável, né? Quando aplicável, por que eu estou falando isso? Porque você pode realizar um provisório num dente que já tenha sofrido um tratamento endodôntico. Então, se ele sofreu um tratamento de canal, um tratamento endodôntico, você não tem mais proteção do complexo dentina-polpa, porque não existe mais esse complexo dentina-polpa, né? O dente já foi tratado endodonticamente. Mas, se não foi, uma delas é essa. A outra, adaptação e contorno adequado, adaptação marginal. Para quê? Para a restauração ficar selada, você ter o contorno e propiciar uma higiene, ele seguir toda a parte dentária e respeitar essa questão da higiene do perfil de emergência. Isso é muito importante para que, enfim, você tenha a longevidade necessária dessa prótese durante a função dela. Função oclusal e contatos proximais adequados. Não adianta nada você ter um provisório só estético, ele tem que ter função. Então você vai ter contatos, você vai otimizar esses contatos, selecionar esses contatos para o paciente poder morder com algum conforto, ter contato proximal adequado para ter o quê? Não ter impacção alimentar, né? Isso é muito importante, ele vai passar o fio corretamente. Tudo isso para você manter essa saúde oral do paciente. Outra, estabilidade e resistência. Que o provisório, quando você faz um preparo para coroa total, você tem que ter o mínimo de solidez, né? Que são conceitos ligados à questão biomecânica dos preparos. Então, essa estabilidade e resistência tem o quê? A possibilidade que você tem de realizar um provisório e mensurar a espessura dele com um espessímetro. O que vai ser ótimo, porque você pode exatamente visualizar, eu queria fazer uma coroa total metalocerâmica. Então tem que ter no provisório 1,5 milímetros. Você já consegue medir, falar, eu já consegui. Eu não consegui, eu preciso preparar mais. Eu vou fazer uma coroa cerâmica, eu preciso de 1,8 ou 2 milímetros. Ou eu vou fazer uma coroa metálica, eu vou precisar de 0,5 milímetro. O provisório é um elemento de diagnóstico. Tanto ele dá estabilidade e resistência para o paciente poder ter a função, quanto te dá paralelamente esse diagnóstico para você saber que está na espessura correta.
Estética aceitável, que é a possibilidade que você tem de, numa consulta, mudar com o provisório um problema estético que o paciente tenha, né? Melhorar uma condição, por mais que não fique ainda ideal, melhorar a condição estética do paciente com uma restauração temporária. Vantagens. Estabilidade oclusal, você devolver função para o paciente, né? Isso é muito importante. Você devolvendo função para ele realmente você pode até realizar outros testes e ele pode te dar o feedback acerca de o quão efetivo aquele design, aquela forma que você fez provisório está. Restabelecimento de dimensão oclusal, restabelecimento de dimensão vertical de oclusão. Que é isso? Em casos de reabilitação, né, pacientes bruxonomas, que você tem a necessidade de aumentar a dimensão vertical, são provisórios que você tem que realizar uma instalação desse jogo de provisórios, digamos assim, de uma vez só, porque você não aumenta a dimensão vertical do paciente, a altura, né, dessa oclusão dele, da mordida dele, por partes. E isso você tem que fazer com uma restauração temporária. Vocês vão ver na literatura que tem várias escolas, mas com restaurações temporárias, para justamente você mensurar e ter essa avaliação se aquele aumento dessa restauração temporária foi efetivo para o seu paciente. É um elemento também facilitador em tratamentos periodontais e endodônticos. Por quê? Porque o paciente está realizando tratamento periodontal, endodôntico, você pode tirar, colocar o provisório, reembasar. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que nessa situação foi feita a cirurgia periodontal e logo depois da cicatrização você já verifica o quê? Que o término já não está mais adaptado. O que você vai fazer? Vai precisar fazer outro provisório? Não. Você pode vir aqui e reembasar esse provisório, né? Colocar aqui ele no término, acrescentar. O provisório é passível de modificação. Essa é a vantagem. Você vai manipular mais resina acrílica, vai remover uma parte dela e vai inserir essa resina acrílica ali para ela polimerizar e dar um novo acabamento. Então você modifica constantemente o provisório para ele ser exatamente esse elemento facilitador e ficar e perdurar com o paciente durante o tempo necessário nessa fase de tratamentos periodontais, endodônticos, implantodônticos, o que for, até ele ter estabilidade e as condições para executar o tratamento definitivo. Facilita a moldagem de preparos dentários, porque um provisório bem executado, você consegue colocar um fio de afastamento e copiar o término. Não há inflamação periodontal, né, o que inviabilizaria o processo de moldagem. Então, um provisório bem executado facilita a moldagem, você remove, você tem certeza da saúde periodontal. Se o paciente higienizou corretamente, você tem certeza da saúde periodontal e pode seguir daí para frente. Porque não combina, provisório bem feito não combina com inflamação periodontal. Se o provisório está bem feito, você não vai ter inflamação periodontal. Como eu já citei anteriormente, me adiantei até mensura solidez restauradora. O provisório serve como elemento de diagnóstico para exatamente esse tipo de mensuração e planejamento. Você verificando que tem uma dimensão, e quanto mais o provisório é bem feito, bem acabado, mais ele dimensionalmente vai ser próximo à restauração definitiva. Então, você tem certeza que aquela dimensão que você alcançou vai ser mantida e ela vai ser contemplada na prótese definitiva, que é bem interessante. Estabelece estética e demonstra capacidade profissional em casos de reabilitação ou casos simples. Não importa se nós estamos falando de um dente, um incisivo central, um lateral ou uma cavidade oral, todos os dentes de um paciente. A questão é que você, com o provisório, pode restabelecer estética, função, fonética e o início, inclusive, de um tratamento. Você fala, olha, a gente vai ter isso, você vai ficar um ciclo com esse jogo, com essas restaurações provisórias, até que nós possamos realizar as definitivas. Isso demonstra, inclusive, a sua capacidade em deixar o paciente estável e aumentar a expectativa dele estética em provisórios pequenos ou grandes. Esse, por exemplo, aqui é um provisório, inclusive, de prótese física conjugado com próteses removíveis. Então, há essa possibilidade. É uma questão somente de planejamento e adequação. Desvantagens. Na verdade, isso não é desvantagem, mas vocês vão ver isso na literatura, em livros, por isso que foi colocado aqui na aula. Então, aumenta o custo do tratamento. Na verdade, é um investimento de tempo e necessidade. Né? É uma necessidade, mas alguns livros caracterizam como um processo que aumenta o custo do tratamento, mas é um processo necessário, não há opção para esse
tipo de restauração. E retarda o tratamento definitivo. Algumas outras fontes bibliográficas também comentam sobre isso, mas o provisório é um investimento de tempo, é uma forma de diagnóstico, é uma etapa essencial para que você tenha o sucesso restaurador. Então, não, na verdade, ele não retarda o tratamento, na verdade, você está investindo nele para ter certeza do que vai ser feito. Vamos ver algumas técnicas de confecção agora. Primeiro, a chamada técnica direta, ou massa grossa com resina acrílica autopolimerizável, ou a bolinha, né? Que você vai misturar o pó e líquido, vai fazer uma bolinha, vai colocar no dente, o paciente vai ocluir, vai copiar aquela superfície e você vai esculpir o dente a partir daí. Essa técnica direta é uma das mais conhecidas, a massa grossa. Então, está lá o dente, o preparo foi adequado, né? Com alguma proteção, algum capeamento nele, e a bolinha está lá. Fase plástica, sempre lembrando, colocado, o paciente ocluiu, né? O provisório. Provisório, olha, dente superior aqui, cavidade do preparo. Você pode delimitar isso só com o objetivo didático, de passar o lápis aqui, o grafite, para poder mostrar. Se você visualmente identificar, não tem problema nenhum. Você vai pegar a sua maxi-cut, a sua mini-cut. A maxi-cut é por conta do corte, não é porque ela é grande ou pequena, e a mini-cut também é por conta do corte. Você pode ter uma maxi-cut com uma cabeça bem pequenininha, uma mini-cut com a cabeça enorme, tá? A questão é o corte dela. E vai remover sempre no longo eixo da restauração, vocês estão vendo? Nunca inclinando, para você manter essa porção de uma forma mais facilitada. Quando vocês fizerem no laboratório, vocês vão experimentar isso para começar a fechar essa porção do perfil dela e seguir aquilo que foi delimitado. Se visualmente você identificar, mais uma vez, não há necessidade de delimitar com o grafite. A partir daí, você começa a refinar contatos, selecionar contatos, ver a questão do fio dental, impacção alimentar e dar polimento adequado à restauração, porque você pode fazer uma restauração que realmente fique polida, fique condizente com o que é necessário para o paciente, fica confortável para o paciente, você simule a função e simule a escultura do dente também. E para isso existe o kit de brocas, tanto com a MaxiCut, quanto a MiniCut, quanto uma broca cilíndrica que é 702, uma broca carbide, para você executar esse tipo de escultura oclusal e nos sulcos, tudo de forma manual. Isso é uma questão que a prática te leva à melhoria. Uma restauração, a primeira às vezes não é tão interessante, a segunda vai melhorando, a terceira, e quando você fizer muitas, você realmente vai estar mais adequado, que é um treino da disciplina que vocês já tiveram, de escultura oclusal, né? Com outro tipo de destreza manual que vocês vão desenvolver para lidar com acrílico. Agora, existe também, vocês vão ver no livro, a técnica direta, que é com uma moldagem prévia, casca de ovo. O que é isso? É pouco utilizada, mas existe na literatura, eu vou citar. Você vai usar com hidrocoloides irreversíveis, né, algum tipo de alginato, ou algum tipo de silicone, por adição ou por condensação. Não tem problema, dificilmente você vai usar isso com silicone por adição por conta do custo. Então, em que consiste essa moldagem prévia ou casca de ovo, né, nessa porção? A moldagem prévia é mais utilizada, a casca de uva é menos utilizada. Eu vou citar para vocês como é que funciona. Tem essa restauração metálica aqui, ela foi moldada com alginato, tem o formato dela nessa porção aqui, apresentada. Você vai remover a incrustação metálica, realizar o seu preparo e depois não tem problema se o alginato deformar um pouco, porque o objetivo não é a adaptação. A adaptação você vai fazer, é só você conseguir um formato semelhante ao que o paciente tinha para facilitar. Você vai colocar aqui a resina na fase plástica, levar a moldeira, ficar controlando com um pouquinho de resina na mão, porque ela vai polimerizar e você não vai ter contato, porque a resina está dentro da moldeira, até ela polimerizar e você começar a tirar. Porque o que está acontecendo? Uma reação exotérmica, essa reação libera calor e contrai. Se você não tira a moldeira e fica tirando e colocando a restauração levemente, rapidamente, ela vai contrair e vai ficar presa no dente, e depois você tem que ficar brocando e destruir a restauração inteira, tá? Nessa porção. Então, feita ali, nós estamos agora com a possibilidade na hora que você vai reembasar, pela técnica de Newland, do pó e líquido, você colocar pó e líquido aqui com resina acrílica para ficar bem adaptado e depois levar a restauração.
levar a restauração em posição, depois que você tirou ela da moldeira, delimita ou não com lápis, isso é opcional, se você conseguir ver, começar a tirar e olha, dá o seu polimento, o seu acabamento, e ela vai ter a forma oclusal semelhante à restauração que tinha anterior. Essa é a vantagem da técnica. Essa foi a moldagem prévia. Qual a diferença da casca de ovo? A casca de ovo, a diferença, vou voltar aqui para vocês, é que você pega essa moldeira aqui que vocês estão vendo, você vai com a técnica do pó líquido e só aplica aqui um pó líquido colocando só uma casquinha de ovo aqui, como se fosse uma fina película. Deixa ela polimerizar e você retira isso com uma pinça para aí sim preencher ela e colocar no dente. Mas muitas vezes na prática isso não é utilizado porque você, como ela fica muito fina, quando você segura com a pinça ou leva no dente, ela acaba quebrando. Então você realiza a moldagem prévia, que é mais prática, mas a casca de ovo existe e é passível de execução. Vocês vão ver que alguns livros citam também como técnica, tá? Então tá lá, restauração executada final e é uma forma de facilitar o processo. Agora, existe uma técnica chamada híbrida. Que técnica é essa híbrida? Ela usa uma matriz de acetato, como se fosse aquela matriz ou polipropileno ou forma de celuloide. Tem formas de celuloide que já são dentes pré-fabricados, que é difícil você usar, porque ele não se adequa muito para o paciente. Agora, essa matriz de acetato ou polipropileno é uma folha de acetato que se chama leitosa, de 0,6 milímetros. Tá? É uma folha leitosa, que você vai usar na plastificadora. Vamos ver como é que funciona essa técnica híbrida. Eu tenho aqui um dente que está com compósito, ele foi reconstruído com compósito, tá? De forma direta. Está aqui feito, polimerizado, esculpido em função. Só que eu vou fazer um preparo aqui nesse dente para coroa total. Eu quero fazer uma restauração temporária, mas eu quero ter maior controle visual disso. O que com a técnica da moldagem prévia é um pouco limitante, porque a resina acrílica está dentro da moldeira, então eu não consigo tocar nela corretamente. Né? Eu fico com uma amostra na mão, porque eu não tenho contato direto com aquela resina que está dentro da moldeira, né? No elastômero, e está polimerizando ali. Então, o que eu faço? É híbrida porque tem uma parte que é indireta. Eu faço um modelinho, esse modelinho eu levo para uma plastificadora, a vácuo, né? E tem uma... Por que tem que ser essa placa leitosa de 0,6 milímetros? Porque essa placa leitosa, a resina acrílica não adere nela. Se fosse essa placa para clareamento dental, a resina acrílica gruda nela, né? Ela vai aderir, e aí você não consegue trabalhar. Então, uma placa específica para isso, você faz, plastifica, obtém, olha, plastificou, recortou no modelo, e aí você foi lá no dente e realizou o seu preparo para a coroa total. Depois que você realizou o seu preparo, você vai colocar pode colocar com pó líquido na técnica de Newland aqui, para copiar melhor o término, está aqui feito. Coloca a resina na fase plástica na matriz e leva ela no preparo. Só que você tem o quê? Um contato direto com essa resina. Você tem uma visualização dela através da matriz, que vai te dar cópia do que você tinha, né? Que é a vantagem da moldagem prévia, só que com um controle mais próximo acerca da contração de polimerização, né, e dessa reação exotérmica. Essa seria a vantagem dela. Então, depois que ela polimeriza, você ficou tirando e colocando, você pode aí sim fazer o mesmo refinamento, tanto de pontos oclusais quanto de polimento, enfim, para executar e instalar a sua restauração temporária do paciente, que é o seu desejo, claro que sempre checando questões de impacção alimentar e função com o seu polimento. Mas o objetivo é esse, é que você tenha uma solução e com essa técnica híbrida, você tem um pouquinho mais de controle, mas te demanda mais tempo, mais uma consulta. Por isso que é híbrida, porque você tem essa porção indireta também. Agora vamos ver uma possibilidade de técnica direta, com dentes de estoque, né? Ou chamadas facetas pré-fabricadas, que são aqueles dentes que você compra em dental. Essa técnica ela é mais utilizada em dentes anteriores. E para isso você tem que ter basicamente alguns jogos de facetas de dente ou dente de estoque no consultório de cores diferentes, né? Ou se não for isso, você vai ter uma consulta para selecionar esses dentes com o paciente, comprar uma boca de dente que é o correspondente, o nome é esse mesmo, boca de dente, que são aquela cartelinha com 6 dentes que vocês vão ver, para depois em outra consulta realizar. Ou você tem alguns conjuntos com uma variação de modelos e cores de dente. Então está uma restauração que vai ser trocada aqui, uma broca transmetal. A extração é removida,
tá? Nessa porção, o preparo é adequado, e aí você já selecionou, tem no mesmo momento, você pegou uma boca e selecionou aquele lateral que você precisava. Você vai pegar a sua MaxiCut e vai remover a parte interna dele até essa faceta adaptar no preparo, sem ficar com uma discrepância de posição, digamos assim. Olha, você coloca ela lá no preparo, ela está na posição certinha. Você vai reembasar ela, mas você visualiza tanto por vestibular quanto uma visualização sagital do paciente e ela não está vestibularizada. Ótimo, olha só. Ela está ali. Agora cabe a você o quê? Adaptar isso aqui, que vai virar uma coroa total, sem problema nenhum. Depois desse procedimento, técnica de Newland, pó líquido, passa um pouquinho de monômero dentro da faceta, faz o pó líquido e leva ela, olha, em posição. Uma resina Duralei, vocês estão vendo como ela é discrepante, está vendo em cor. Por isso que essas facetas estéticas, esses dentes de estoque, são muito utilizados em dentes anteriores, justamente por ter uma questão estética associada a ele, né, de ficar muito mais agradável do que uma restauração direta. Então você fez, realizou, reembasou ele aqui, e depois de você reembasar, às vezes você faz mais de um reembasamento. Você fez esse primeiro reembasamento, ficou ok, você vai tirar os excessos, vai depois ocar a restauração por dentro, usar a MaxiCut ou a MiniCut aqui para remover tudo de dentro, colocar mais pó e líquido e levar para ter certeza da adaptação do preparo. Pode sempre colocar também no término, se quiser, com cuidado, e levar para você copiar bem o término. E assim você realizar o acabamento final da restauração, remover, tendo certeza que o término foi copiado, né? Os excessos aqui, realizar o acabamento da posição, checar oclusão, protrusão, guias e tudo mais, e instalar sua coroa provisória. Então é uma técnica muito utilizada em dentes anteriores também. Eu poderia fazer essa técnica na massa grossa? Poderia. Na moldagem prévia, com uma prótese que o paciente já tem? Poderia também, na casca poderia. Só que dessa forma você tem alguns benefícios estéticos, né? Por isso que é mais utilizada em dentes anteriores. Está lá a restauração provisória instalada em função, pronta para depois seguir para a moldagem do dente. Agora, uma técnica indireta. Técnica indireta, o que demanda o quê? Laboratório. Né? Então, são provisórios que prensados em resina acrílica termopolimerizável. Nesse caso aqui, a resina, os provisórios podem ser prensados em resina térmica, resina acrílica termopolimerizável com ou sem infraestrutura metálica. Infraestrutura metálica, eu falo, não é um fio ortodôntico, não, é infraestrutura metálica mesmo, fundida. Por quê? São provisórios, às vezes, muito extensos. E aí tem que ter uma estrutura metálica para resistir, caso contrário, eles vão fraturar. Então, nesse caso aqui, tem uma estrutura metálica, mas se fosse de uma extensão menor, não teria. Então, esse caso aqui, vocês vão ver, tem uma parte, uma ponte fixa aqui, que esse elemento 14 foi perdido, fraturado. Era uma ponte fixa bem extensa, esse elemento ia ser extraído, com instalação de implante, levantamento de seio maxilar, vários procedimentos, e o paciente tinha que ficar com um provisório aqui. O paciente não queria preparar esse dente para coroa total, né? Ele só tinha uma classe 3 aqui nesse dente. Então, e não queria usar uma PPR. Várias questões. Então, na verdade, o objetivo era fazer um provisório aqui que desse a função, porque ele ia ter que ficar alguns meses sem sem ativação desses implantes. Então, a resina, o dente foi removido no gesso e a resina foi removida também no paciente com a instalação de um curativo depois em o número da classe 3 que ele tinha em resina. E aqui um preparo de uma coroa total que ele já tinha. Foi realizado um provisório aqui, por exemplo, nesse caso, fundido em metal, tá vendo? Com uma resina termopolimerizável aqui. Só que a parte interna do provisório é toda de metal, uma infraestrutura metálica mesmo aqui, sólida, tá? Justamente para resistir isso, porque não é comum realizar esse tipo de provisório adesivo. Só em determinados casos, esse é um deles que eu estou mostrando para vocês por conta de conservação da estrutura dentária, tá? Ou casos extensos. Então foi feito o procedimento de instalação de implante aqui e foi realizado o quê? A cimentação adesiva. Por ser uma área, então vocês vão perguntar, é uma área tão pequena, aquela parte metálica vai ficar ali, aí que tá. Nessa hora que entra o conhecimento de adesão, e para você utilizar um cimento resinoso, fazer uma cimentação adesiva naquela área, porque como vai demorar muitos meses para ser removido, né, 9 meses para acessar a região novamente,
Você tem que ter certeza daquilo. Então, normalmente, como a restauração é do metal não nobre, então você tem que usar um cimento resinoso que tenha adesão por óxidos metálicos não nobres, que é um monômero 10 MDP. Isso é importante saber dos materiais para você poder usar o material e adequá-lo da melhor forma possível para essa questão de adesão e você cimentar, mesmo que temporariamente, de forma definitiva, digamos assim, com um tipo de cimento que tem essa propriedade, para você poder ter segurança no procedimento. Se eu colocasse qualquer outro cimento, dificilmente ficaria estável o conjunto. Tudo bem? Lá colocado, logo no pós-operatório. Essa foi a ponte fixa fraturada. A causa da fratura foi um retentor intrarradicular fundido curto, extremamente curto, que na verdade gerou um ponto de fulcro, uma alavanca ali não interessante mecanicamente, acabou fraturando a raiz, que é o que ocorre quando a extensão não é adequada. Como condutas, podemos ter sempre, na hora de realizar uma restauração provisória, podemos sempre observar esse nível de preservação do remanescente e olhar a região para ver a técnica mais indicada. Se nós vamos usar dente de estoque, se vai ser massa grossa, se nós podemos utilizar moldagem prévia, pensar na técnica que vai nos facilitar, que vai ter a melhor conduta para essa restauração. Sempre que possível, realizar uma delimitação, verificar se já tem um término cervical delimitado ou se nós temos que fazer algum tipo de adequação ou delimitação. Isso é importante para o provisório ficar adaptado. E remover também qualquer área retentiva. Mesmo que você tenha que fazer um núcleo de preenchimento e não vá ser feito na mesma hora, você pode preencher determinada parede até com um ionômero de vidro, digamos assim. Mas neutralizar, porque senão o provisório vai copiar aquilo, vai contrair, vai polimerizar e pode quebrar uma parede dentinária, uma parede da estrutura dentária que você queira preservar e você não tem tempo hábil para realizar naquela consulta. Aí verificar a necessidade de retenção intrarradicular provisória através de fios ortodônticos. Às vezes isso é necessário e é passível de ser feito, né? E também existem pinos pré-fabricados para provisórios, ou você pode dobrar um fio ortodôntico também, que é o que a gente vai ver agora, uma possibilidade de retenção intrarradicular provisória. Então, em provisórios, quando você tem necessidade de realizar provisórios em elementos como esse, que já estão preparados, não tem nenhuma estrutura coronária, dificilmente se você fizer uma massa grossa aqui, ele vai ficar retido. Você tem que dobrar um fio ortodôntico, 0,8, 0,9, realizar pequenas ranhuras com uma broca diamantada nele, para ele não ficar liso demais. E aí sim, usar pó e líquido, técnica de Newland, para copiar primeiro o conduto. Você primeiro se concentra em copiar o conduto e polimerizar ele aqui, né? Aí esse conjunto aqui, depois que você provou o pino, polimerizou e você tira e coloca esse fio ortodôntico com ele polimerizado. Depois que isso polimerizou, aí sim, que você fez uma moldagem prévia aqui, foi feita uma moldagem prévia, você coloca a resina acrílica e leva o conjunto e remove tudo, porque aí essa resina que já polimerizou, você não vai ficar preocupado se ela contraiu dentro do conduto e você consegue puxar para executar a sua restauração temporária aqui, que você pode cimentar sem maiores problemas. Olha a restauração temporária aqui, copiada. Você vai obedecer o término cervical, deu o seu polimento, mas você vai ter esse nível de retenção aqui, que vai exatamente ser o elemento facilitador para que ela se mantenha estável em posição, até que você modele o seu retentor intrarradicular fundido, ou faça o pré-fabricado, dependendo da indicação, e faça uma restauração temporária sobre ele, tá bom? As brocas, como eu comentei, essa broca 762 para você realizar o sulco, a escultura do elemento, até que ele fique satisfatório, polimento, sempre tentando para as pontas de borracha, que tem que ter as pontas condizentes com o quê? Com a dimensão do que você quer. Não adianta ter uma ponta de borracha enorme se ela não consegue chegar no sulco, que é o seu objetivo, né, nessa porção. E cada vez menos utilizado. Isso é um torno que antigamente se utilizava muito, mas agora isso é um torno laboratorial. Mas o mais normal é que você tenha escovas, pastas de polimento, escovas de filtro, e você faça isso com o seu micromotor no próprio equipo. Tá bom? Com a restauração polida, está lá a restauração instalada para ficar em função enquanto você vai seguir com o tratamento do paciente. Esse artigo é interessante, tem 11 anos já. Só como curiosidade, uma sugestão de restauração temporária.
para quando você tem dentes anteriores e quer executar uma restauração. O que, que é? Você tem um dente anterior que está fraturado, você vai fazer tem um outro planejamento para ele, mas você tem que fazer um provisório para ele. Você vai preparar o dente. Aqui tem muita estrutura sobrando, né? O que, que o autor sugeriu aqui? Esse dente não tinha nem tratamento endodôntico ainda. Ele ainda ia fazer o tratamento endodôntico. Mas o autor sugeriu o quê? Para proteger a entrada do conduto com uma guta percha, só para proteger essa entrada, para o adesivo, o cimento não entrar. E aí realizar a hibridização, que é fazer ácido adesivo e reconstruir o dente com compósito. Tá? Na mesma consulta, como o canal não foi tratado, aí sim, com a coroa reconstruída, isso pode ser feito com uma coroa até muito mais destruída do que essa, digamos, se eu não tivesse a parede vestibular inteira, você podia fazer com compósito também, né, para recobrar a estética do paciente. Na mesma consulta, ele vai e acessa, deixa eu retornar aqui, ele acessa o canal pela face palatina e aí começa o tratamento endodôntico e depois coloca a medicação, mas ele vai ter retenção para o material e estética ao mesmo tempo, que é o que ele acaba concluindo aqui, né, nessa parte, e cita que um dos fatores críticos para esse tipo de sucesso é um campo seco, né, durante o procedimento. Você tem que estar com o campo isolado, isso é interessante. E a guta percha tem que ter um tamanho suficiente para chegar e preencher o canal, para não ter nenhum risco do adesivo ou da resina obturarem ali o canal, para logo na mesma consulta você acessar e continuar. Mas é bem interessante essa técnica, tá bom? E é uma coisa prática que você pode executar com polimento, com incrementos simples e realizar um provisório direto, de uma forma mais confortável para o paciente do que tratar de repente com uma resina preparos e resinas acrílicas, tá? Só uma curiosidade. Em relação ao acabamento e polimento, uma etapa essencial, porque em odontologia nós utilizamos basicamente a questão da abrasão, que é uma substância dura que é utilizada para desgastar ou acabar uma superfície menos dura. É a base de todos os nossos polimentos que nós realizamos, né? Um material sobre o outro, né? A borracha sobre o acrílico, né? O silicone sobre o dente. Sempre essas pontas são isso. O material que promove esse desgaste é denominado abrasivo. E o que sofre abrasão é o substrato. Tá? A maioria é realizada por abrasão. Os princípios de corte, desgaste, acabamento, polimento das instalações são sobreposições de etapas. Vocês vão ver que no kit laboratorial de vocês tem borrachas. Eu não vou falar em cores aqui, mas não vou estabelecer cores, mas tem de várias cores, porque é sempre uma gradação que é da mais abrasiva para menos abrasiva. Isso vai ter um sistema de cores que envolve esses polimentos. Então, nesse caso, nós estamos falando de dureza, tamanho da partícula do abrasivo, forma da partícula e velocidade. A dureza, o tamanho da partícula do abrasivo e a forma do abrasivo tem a ver com a cor da borracha e o sistema que você está utilizando. E a velocidade tem a ver com a indicação, né, que o fabricante está colocando e principalmente a pressão do operador, que a gente vai ver um outro fator influenciador. O tamanho da partícula. Classificadas como finas, são de 0 a 10 micrômetros, médias de 10 a 100, grosseiras de 100 a 500. Então, a questão é, se você tem uma variação, você como operador, está com o micromotor na mão, e tem uma pressão muito grande, implementa uma pressão muito grande, você pode estar com um polimento de partículas finas, mas a pressão que você faz manual é tão grande que você está realizando uma abrasão como se fosse uma partícula grosseira. E vice-versa. Se você está com uma grosseira e faz uma pressão tão delicada que você está executando como se fosse fina. Então, essa variação na pressão é muito importante de ser controlada. Isso é uma coisa chamada operador dependente. Né? Isso depende do operador, é uma coisa que você vai se condicionar para. Quais são os benefícios esperados para esse acabamento, esse polimento? Primeiro, você ter essa resistência ao acúmulo de resíduos alimentares e bactérias patogênicas, a resina ficar polida, né? Ficar de fácil higienização. Isso é muito importante. Depois, a função. Você tem o quê? Tensão de contato, maceração de alimento. Você vai ter essa função, vai estar polida, ela consegue ser efetiva, só não vai grudar nem ficar áspera, nem machucar outras regiões. Né? O paciente fala que está confortável para você. E segundo, você conseguir ter estética, texturização, você pode trabalhar
áreas no provisório, se for anterior, com deflexão e reflexão de luz, para você dar a maior mimetização possível de uma restauração temporária. Não é porque ela é temporária que a restauração tem que ser feia ou extremamente discrepante. Pelo contrário, mais parecida ela for, mais vai te auxiliar e mais o paciente ficará confiante no tratamento. Sequência de estágios. Dentro desses fatores influenciadores, nós vamos trabalhar o quê? Basicamente, nós vamos trabalhar com brocas de carbureto de tungstênio, aquela maxi-cut ou mini-cut, discos de papel abrasivos. Depois vamos passar, dependendo do sistema, né, da marca que vocês tiverem, para pontas de borracha sequenciadas por cor, né? Digamos, marrom, verde, azul, laranja, verde, amarela, não importa. Sempre vai ter a sequência da mais abrasiva para menos abrasiva. O manual dela diz isso. Depois vamos realizar polimentos com pedra pómez, com rodas de feltro, ou rodas de pano, escovas de Robson e taças profiláticas. Para o quê? Para pedra pómez e branco de Espanha também é utilizado, né? E existem pastas já pré-fabricadas, pastas que já tem na composição pedra pómez, branco de Espanha, até óxido de alumínio, para dar esse polimento, né, nesses materiais poliméricos, e que você possa fazer sem gerar nenhuma necessidade de realizar confeccionar essa pedra pómez com água, essa mistura naquele momento. Ela já está pronta, vem numa seringa, você aplica e realiza o polimento. Isso também é passível de execução. A sequência, como eu falei, varia de marca para marca. A questão é você ter sempre pontas que sejam condizentes com a superfície que você quer dar o polimento. Se você quer dar polimento no sulco, a ponta dela tem que ser fina. Se você quer dar polimento numa parte mais lisa e que tem acesso a uma ponta mais grossa, você pode realizar, mas tem uma variação nesse tamanho. O disco de feltro pouco utilizado hoje em dia, né, no torno, mais utilizado é o micromotor, principalmente na clínica, no laboratório, vocês vão utilizar micromotor com rodas de feltro, de pano hidratadas, sempre com água, né, elas sempre molhadas, porque se você fizer com uma roda de feltro seca, você queima o acrílico por conta da velocidade. Tudo bem? Nessa porção. Dicas clínicas para quem vai executar uma restauração provisória. Não usar polidoras químicas, que são polidoras que fazem uma panelinha que tem como se fosse um líquido de acrílico e aquece. Na verdade, ele derrete o acrílico, então ele tira toda a adaptação e induz uma quantidade muito grande de monômeros livres na parte externa, o que irrita, tem o potencial de irritar. Então, na verdade, não utilize esse tipo de polidoras. Para você evitar a retenção do cimento provisório na hora da cimentação, você na parte externa do provisório, você pode usar pincelar com uma vaselina líquida ou pastosa, porque aí o cimento não vai fixar naquela porção, né? E quando vocês estiverem executando um provisório maior ou queiram acelerar o processo clínico e estiver demorando a polimerizar, você pode usar um ebulidor de água, né? Que você pode botar numa cuba de borracha para aquecer a água e você colocar o provisório ali dentro, porque ele acelera a reação de polimerização da resina acrílica. Tá? Então, são estratégias passíveis de serem utilizadas. Cimentação temporária de próteses provisórias. Qual é o objetivo? O auxílio na retenção mecânica do preparo que foi feito, né? Esse é o objetivo. E os cimentos? Nós podemos ter cimentos à base de óxido de zinco com ou sem eugenol. E qual é que eu vou utilizar? Depende do meu objetivo final. Se eu vou realizar cimentações adesivas, estéticas, eu normalmente vou usar cimentos à base de óxido de zinco sem eugenol, porque o eugenol influencia na polimerização, inibe a polimerização. Eu vou ter que ter todo um protocolo de remoção desse cimento, 7 dias para colocar outro cimento, para esperar um tempo para depois realizar a cimentação. Caso contrário, eu posso ter uma influência negativa no meu material adesivo. Então, você vai usar um cimento sem eugenol. Se você está realizando cimentação convencional, com óxido fosfato de zinco, com ionômero de vidro, você pode realizar com eugenol, porque não vai ter nenhum tipo de interação. Então, olha, a dica, passando com um pincel descartável vaselina na parte de fora dessa prótese, um pouco mais extensa, para na parte de dentro colocar o cimento provisório, aplicando o cimento, realizando a cimentação provisória e depois remoção do excesso facilitada com a sonda, né, nessa porção. Esse é o intuito. E aí a prótese provisória está instalada. Então você pode fazer isso de uma forma bem tranquila, simples, e utilizar essa vaselina na parte externa como um elemento facilitador
sempre se certificando que o cimento foi removido de dentro do sulco dos dentes, para não causar inflamação periodontal, né? Checar, ver se o paciente tem espaço para higienizar todas as porções da prótese fixa, seja ela unitária, seja múltipla. Isso é muito importante, dar condições para o paciente e verificar se tem algum fator influenciador que possa impedir a higienização correta. Como materiais alternativos para próteses provisórias, basicamente um dos mais populares é a resina bisacrílica, que ela vem nesse tipo de cartucho, ela não é manipulável, né? Ela vem nesse tipo de cartucho que vocês estão vendo, com uma pistola de diferentes. Isso é só um exemplo, tem várias marcas comerciais, e você precisa de moldeiras ou realizar uma técnica híbrida, como é esse caso, que é uma matriz de acetato, para realizar uma prótese provisória. Qual a vantagem dela? A vantagem é que em nível de distorção, ela tem uma distorção muito menor, uma contração muito menor e uma reação exotérmica muito menor do que um PMMA. Então, ela aquece muito menos, tem um efeito agressivo muito menor à polpa do dente. Só que, em contrapartida, ela precisa de planejamentos, moldeiras ou matrizes de acetato, como essa, de técnicas híbridas, né? E o custo dela é muito superior ao PMMA. Mas propicia você realizar próteses fixas como essa, que até isso que vocês estão vendo aqui nessa porção é uma fibra, que nesse tipo de prótese fixa pode ser colocado também como se fosse uma fibra de vidro trançada. Existem fibras impregnadas ou não impregnadas, não é o nosso objetivo aqui da aula, mas que podem ser utilizadas dentro da prótese para reforço dela, né? Quando é uma prótese fixa. Então, ela é colocada ali em posição, a fibra é colocada, internamente ela é levada no preparo. Depois que ela começa a polimerizar, você consegue fotoativá-la aqui, remover excessos, e ela fica extremamente estável e você não tem essa preocupação com a reação exotérmica dela, né? Como a gente falou anteriormente, como eu falei, não existe uma resina ideal, mas a busca é por ela. Mas esse binômio do custo-benefício, né? Você ter à disposição resinas num custo-benefício extremamente acessível e com propriedades muito interessantes é difícil hoje em dia. Ou você tem melhores propriedades e custos mais altos, ou propriedades não tão interessantes que você tem que se adequar para trabalhar com um custo mais baixo. Tudo bem? Bom, a bibliografia está disponível lá, a aula também vai ficar gravada, e até uma próxima oportunidade com vocês. Até logo.